Olá, boa noite. O pedido de vista suspende hoje no Supremo o julgamento das ações sobre índices de correção monetária e juros que devem ser aplicados a dívidas judiciais do poder público. Repórter Carla Lucena, ao vivo, tem outros detalhes da sessão desta tarde. Oi, Carla, boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos. E olha só, o pedido de vista foi do ministro Gilmar Mendes. Durante a tarde de hoje, os ministros classificaram esse tema como muito importante. Inclusive, cerca de 140 mil ações judiciais que tramitam em todo o país sobre este tema estão suspensas, aguardando a decisão do STF. A discussão aqui do plenário é qual o índice, como deve ser feita a correção monetária e também a atualização dos juros de mora de dívidas judiciais à Fazenda Pública reconhecidas pela Justiça, que devem aí ser pagas pelos estados, municípios, Distrito Federal e até pela União. Essas dívidas, elas têm a ver, por exemplo, quando famílias são desapropriadas de seus terrenos para a construção de obras públicas, elas devem ser ressarcidas. Também tem a ver com pensionistas e até com o recebimento de auxílio do governo por idosos de baixa renda. Este foi um tema que já foi tratado aqui pelo plenário do STF e, inclusive, o plenário já definiu que o melhor índice para atualização dessas dívidas é o IPCA, o índice por preço ao preço do consumidor amplo especial, que segundo os ministros é o que melhor reflete a inflação do momento. Mas nos embargos, ou seja, nas 4 recursos que estão em julgamentos aqui no plenário, os autores pedem um tempo maior para se adequar a esse índice, já que antes eles usavam a chamada taxa referencial, que é a mesma usada para atualizar a poupança. E agora vamos acompanhar então na reportagem como foi a discussão dessa tarde sobre este tema. Por um tempo, o índice usado para a correção foi o da taxa referencial, ou seja, o mesmo da poupança. Em 2015, o STF decidiu que essa taxa não valia mais. Em 2017, ao julgar recursos sobre o tema, decidiu que a atualização do valor devido seria pelo IPCA, desde a data da sentença. Foi então que estados, INSS e associações pediram ao Supremo um tempo para se adequar. No voto, o ministro Alexandre de Moraes disse que dar esse tempo causaria prejuízos. A modulação jogaria até 2015, seu crédito seria mesmo assim liquidado a menor, com base numa norma que o próprio tribunal declarou inconstitucional. Também votaram assim os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. Manifestei que a correção monetária nada mais é do que o redimensionamento do valor nominal da moeda desgastado pela inflação, de tal maneira que ele readquira, a partir desta correção monetária, pelo menos o valor daquele desgaste, mantendo o seu valor real. Nós estaríamos vulnerando o interesse social, porque a não atualização adequada, segundo os índices oficiais de corrosão da moeda, dos débitos da Fazenda Pública, na verdade, insisto, militam contra os interesses dos credores da Fazenda e, portanto, milita contra o interesse social. Já o ministro Luiz Roberto Barroso seguiu o relator ministro Luiz Fux para que o IPCA seja aplicado nas ações judiciais depois de março de 2015. O impacto que uma decisão como essa produzirá sobre as finanças dos estados é tão devastador que não vai acontecer nada, porque ninguém vai pagar coisa nenhuma. O ministro Gilmar Mendes disse que o caso é complexo, sensível e que vai causar impactos nos estados. Por isso, pediu vista para avaliar melhor a situação. Nós estamos com vários estados parcelando salários de servidores. A gente acredita que algum governador faz isto porque gosta de sacrificar o seu pessoal? Depois do pedido de vista, os ministros Marco Aurélio e Celso de Mello adiantaram o voto. Afirmaram que não há como modular a decisão do plenário no caso. O Estado deve, não nega, mas não quer pagar. Convivo com a matéria desde o primeiro dia que cheguei em 1990 a esta casa. É tempo de se colocar um ponto final nessa matéria.
A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, acompanhou a sessão e tem outras informações para a gente. Karina, boa noite. Boa noite, William. 3 julgamentos iniciados, nenhum dos 3 concluídos, né? Inclusive o caso do metrô do Distrito Federal deve retornar amanhã. Exatamente, é um julgamento conjunto em que o ministro Edson Fachin concedeu a medida liminar, a medida cautelar em 2 ADPFs e que vem ao plenário do Supremo Tribunal Federal para que ela seja referendada pelos demais ministros, para que ela se mantenha rígida conforme decidido pelo ministro Edson Fachin. O julgamento foi iniciado hoje, logo depois do intervalo da sessão plenária, e que pôde o relator fazer o seu relatório e as sustentações orais serem apresentadas da tribuna. O ministro Dias Toffoli, presidente, disse que esse julgamento deve ser retomado na primeira hora da sessão plenária de amanhã. E qual é a grande discussão nessas 2 ADPFs envolvendo a liminar concedida pelo ministro Edson Fachin? O metrô do Distrito Federal é uma empresa pública de direito privado, mas teve, em razão de decisão judicial trabalhista, as suas contas junto ao Banco de Brasília e Banco do Brasil bloqueadas para poder fazer o pagamento de débitos trabalhistas juntos aos seus empregadores. A mesma situação aconteceu em relação à Emater no estado do Pará. Decisões judiciais trabalhistas também determinaram o bloqueio dos bens. Qual é o argumento que os dois trazem, tanto a Emater quanto o metrô, nessas ADPFs? Que, embora sejam pessoas jurídicas de direito privado, elas atuam na prestação de um serviço público, não atuam na atividade econômica, não são exploradoras de atividade econômica, não têm distribuição de lucros, não trabalham no sistema de competição no mercado e que, portanto, elas estariam sujeitas ao regime de execução pelo sistema determinado na Constituição, no artigo 100, que seria o regime dos precatórios, e não as execuções das pessoas jurídicas de direito privado. Então, é essa a grande questão que deve ser debatida amanhã pelo plenário, para saber se confirma ou não a liminar dada pelo ministro Edson Fachin, determinando a suspensão de todos os bloqueios efetivados pela Justiça do Trabalho. Esse é um dos julgamentos que foram suspensos, mas com continuidade prevista para amanhã. E um outro julgamento também foi iniciado, logo depois do intervalo, em uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República em 2003, questionando uma lei de 91 que teria determinado a alteração do índice de atualização das operações de crédito rural. Segundo o PGR, essa alteração do índice poderia retroagir e alcançar contratos celebrados antes da legislação, o que violaria, de acordo com o artigo 5º, o ato jurídico perfeito. O ministro Ricardo Lewandowski julgou procedente a ação, acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ministro Luiz Roberto Barroso abriu a divergência. Ministro Marco Aurélio pediu vista. Temos que aguardar. Amanhã, quinta-feira, a sessão à tarde. A partir das 14 horas. Obrigado, Karina. Até amanhã. Eu que agradeço.